Olá, pessoal! Meu nome é Sinira Martelli, eu sou professora de Pilates há mais de 15 anos e hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre o Reformer básico. Bom, pessoal, o nosso último vídeo de estudo aqui do repertório do Reformer foi Frog e Leg Circle, certo? Agora, o próximo exercício que vem na sequência do repertório é o Stomach Massage. Esse exercício é um exercício muito desafiador, certo? É uma série de exercícios que nós raramente passamos para os nossos alunos na primeira aula. Lembra que a gente pode pular exercícios do repertório, mas nós não podemos inverter a sua ordem, porque a ordem, ela respeita o desenvolvimento motor humano. Então, nós, se acharmos necessário pular determinados exercícios, podemos, mas não podemos inverter a sua ordem, certo? Então, vamos ao que interessa. Eu terminei, certo, o meu Frog Leg Circle, então o Reformer está configurado da maneira como eu terminei o exercício. Então a minha barra estava baixa, joguei as minhas alças lá no chão, minha cabeceira alta e duas molas aqui do Reformer clássico, certo? Eu terminei, eu sentei no Reformer. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser voltar as molas que eu fiz o meu footwork, meu 100. Então, as molas do Stomach Massage são as mesmas do footwork, certo? Vou subir a barra ainda sentada. E em pé, eu vou pegar um pad, um antiderrapante que está embaixo do carro. E nós, como professores, observamos como o nosso aluno vai fazer isso, de ficar em pé, pegar o pad e colocar em cima do carro, certo? O pad vai ficar nessa posição, certo? Numa posição longitudinal, igual o Reformer, a 4 dedos de distância da borda do carrinho. Todos os alunos vão usar a mesma medida. Para alunos que não conseguem fazer nessa medida, nós vamos estudar as adaptações daqui a pouquinho, certo? Então eu vou mostrar para vocês o perfeito, o 10 de 10, o que tem que ser. E aí depois eu vou falar sobre as adaptações, tá bom? Bom, o exercício vai ser sentar no pad e apoiar os pés na barra, na footbar. E as mãos vão na borda da frente do carrinho. Quanto mais certo eu sentar com o meu quadril no pad, mais certo levar os meus pés na barra e as minhas mãos na borda do carro, mais fluido fica a minha aula. Então, eu como professora tenho que ensinar isso para o meu aluno. A fluidez é um dos últimos princípios que a gente consegue adquirir dentro de uma aula de Pilates. Primeiro, o nosso aluno vai sentir o exercício, vai saber como ele é feito, vai sentir ele. Depois, com o tempo, com a prática das aulas, você vai poder exigir desse aluno mais fluidez, ok? Mas para você que é professor, o ideal é que você já sente da maneira correta, bom? Eu vou sentar com o meu quadril bem no pad, minha mão esquerda já vai aqui no carro, enquanto eu vou levando meus pés na barra, minha mão direita já vai aqui no carro também, certo? A posição dos meus pés é exatamente como o Tools Point, que é a ponta dos pés do footwork. Então, se o meu aluno usou pé paralelo no footwork, aqui vai ser paralelo também. Se ele usou V-position, um punho de distância, aqui também é V-position, certo? Os calcanhares são juntos e os joelhos são na largura dos quadris, dos ombros. Então, o primeiro erro desse exercício é o aluno cair para trás. Eu vou tirar o pé daqui para vocês entenderem. A ideia é, gente, a técnica do exercício round back do Stomach Massage. Então, nós temos 3 exercícios dentro da mesma série. Round back, flat back ou arms back e reach. O primeiro é o round back, ok? A técnica desse exercício é que o seu peito, ele precisa ficar alinhado com o quadril. Então, o tronco precisa ficar bem em cima do quadril ou à frente.
Então, o máximo que eu posso ir para trás é até alinhar com o meu quadril, certo? E quanto mais para frente o meu tronco for, buscando um round da minha coluna, melhor. Então, se a gente for pensar dentro do repertório básico do Reformer, esse é o primeiro exercício em round que nós temos dentro desse repertório, certo? Muitas vezes a gente não passa esse exercício para o aluno e nós trabalhamos os rounds dele em outros equipamentos básicos, né? Exercícios básicos, como a roll down, por exemplo, para depois trazer esse aluno para cá para fazer o estômago massagem aqui, tá bom? Mas ele é o primeiro exercício de round que nós temos dentro do repertório, tá bom? Então vamos lá. Me posicionei. Os meus cotovelos precisam ficar para fora para que a minha coluna fique round e para frente. Se eu estico o meu cotovelo, a coluna cai para trás. Então, a primeira coisa que a gente tem que ensinar ao nosso aluno é que o cotovelo fica para fora e a mão pressiona para trás para que o meu corpo vá para frente, tá bom? O meu olhar é lá nas molas, meu calcanhar alto. Então, eu vou empurrar o meu carro, esticando os joelhos, afundar os calcanhares, subir os calcanhares e flexionar o joelho de novo. Mais uma vez. Enquanto eu empurro o carro para trás, a minha mão propulsiona meu tronco para frente e eu vou fechando os meus isquios, empurrando as minhas costelas para trás, para que eu mantenha um round harmônico. Eu empurro pensando em colar meu umbigo nas costas, mantendo um round da minha coluna inteira. É importante que empurre o carro com calcanhares altos, que esprema os internos de coxa e glúteos, que afunde sem deixar com que os maléolos se toquem, exatamente como o tendon stretch do footwork. Então, querendo ou não, esse exercício é um footwork com tendon stretch, certo? Então, tudo aquilo que a gente aprendeu no footwork vai seguir aqui. Outras coisas importantes. É importante que o meu aluno não faça uma rotação interna de ombro, senão vai cair a coluna lá atrás. A mão apoiada aqui é justamente para pensar numa rotação externa de ombros com as escápulas conectadas. Lembrem, as escápulas não são abertas e nem fechadas. Elas são conectadas para que a minha coluna torácica entre num round lá para trás, tá bom? Então, mais uma vez, o antiderrapante embaixo do meu quadril vai evitar com que meu corpo caia lá para trás, deslize lá para trás. E também vai ajudar a fechar os isquios, a enrolar o cóccix com a força dos glúteos para que esse round aconteça, certo? Então, vamos lá. Desci, subi, são 10 repetições. No final da 10ª, a minha mão direita entra por dentro da minha perna e tira uma mola do meio. E a gente entra no arms back. Então, agora a nossa coluna é flat, não temos curva. E o nosso ombro com rotação externa. Então, o meu olhar no arms back ou no flat back é para frente ligeiramente acima, certo? O que eu preciso ter aqui? Oposição de forças. A minha mão empurra a ombreira para que a minha tampa da cabeça vá para o teto. Que eu afunde o calcanhar mesmo crescendo e eu volte. A perna é exatamente a mesma coisa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colar o umbigo nas costas para empurrar o carro. Afundar sem com que os maléolos se toquem e voltar. Cuidado com hiperextensões, quando o aluno estica totalmente o cotovelo, o ombro tende a rodar para frente. Então o cotovelo é estendido, mas não hiperestendido. E o peito é aberto, os ombros são rodados para fora. Nós precisamos sentir o lifting da coluna acontecendo durante a extensão da coluna. Quando os calcanhares se afundam, intensifica ainda mais esse alongamento. E é nesse momento que eu preciso manter o meu tronco crescido,
o tempo inteiro, certo? Muitas pessoas têm dificuldade em manter esses ombros para trás. E aí, depois que eu mostrar todos eles, eu vou mostrar as adaptações, tá bom? Então, o que acontece aqui, gente? Durante o round back, é o momento que nós precisamos sentir a nossa coluna se alongar em round, tá? Nos primeiros momentos, alguns alunos vão sentir só a parte do posterior da perna se alongar. Não tem problema. Você vai construir esse movimento, certo? Se o aluno não tem a conexão da cintura escapular de projetar o tronco à frente, ele não vai ter esse exercício com eficácia. Então, as mãos empurrando contra o carrinho para fazer o round back é de extrema importância e as mãos empurrando na ombreira para trás para a coluna crescer para cima é de grande importância, tá bom? Então, as pernas do round e do flat são a mesma coisa, o mesmo movimento. O que vai mudar é a posição da coluna e dos braços, tá bom? Então, eu terminei o meu flat back, trago a minha bexiga lá na tampa da minha cabeça. Venho com as minhas mãos por dentro de novo e tiro mais uma mola. Então, o reach, que é o último do Stomach Massage, é com 2 molas apenas. Se por algum motivo eu comecei com menos molas, eu não deixo uma só, são 2 no reach, tá bom? Então, com o carro fechado ainda, eu estendo os meus braços como se eu quisesse alcançar, porém, sem perder a conexão da cintura escapular. Eu estendo e cresço. Agora eu não tenho pendulum stretch, eu só volto. Eu estendo, crescendo, espremendo internos de coxa, lift. E só mais uma vez. E graças a Deus o reach são só 3. Terminei, tiro os 2 pés ao mesmo tempo para o lado de fora do reformer, tá? Cansei. Gente, esse é um exercício que nós não ensinamos quando o nosso aluno está ainda com dor na lombar, tá? Quando o nosso aluno ainda não está fazendo um footwork muito bom, que o calcanhar, né, não fique alto, etc, tá? Nós não fazemos esse exercício antes do aluno ter passado pela hold down lá no Cadillac. Então, a metodologia é muito extensa, né? Não é complexa, é extensa. E vocês precisam conhecer toda a metodologia por trás do método Pilates para saber quando que a gente passa esse exercício ou não para os alunos. Mas ele é um exercício básico, que vocês já sabem que não tem nada de fácil, tem a ver com base. Então, quanto mais os nossos alunos forem evoluindo dentro da aula, nós precisamos sim ensinar o Stomach Massage para eles, certo? Agora eu vou falar das inúmeras possibilidades que nós vamos encontrar nas dificuldades dos nossos alunos dentro do estúdio. Então, eu já voltei as molas aqui, as 4 molas, para mim falar sobre as dificuldades que vão se apresentar, certo? Primeiro, os seus alunos, eles vão sentar no reformer, eles vão colocar o pé aqui, aí eles vão ajeitar o quadril no meio, tá tudo bem, certo? E apoiar a mão aqui. Quando eles colocam o pé aqui e caem para trás, vocês já sabem que essa coluna é uma coluna super rígida, certo? Uma pessoa que não tem flexibilidade, que não tem alongamento, tá bom? Eu sugiro vocês sempre, em todas as situações, mostrarem para o aluno do jeito ideal e se você não conseguir conectar o corpo dele, você faz as variações, as adaptações, desculpa. Mas nunca faça adaptações sem tentar fazer primeiro do jeito que é, beleza? Então vamos lá. O aluno colocou o pé na barra, caiu para trás, certo? Nem conseguiu pegar as mãos aqui no carrinho quase. Você vai ajudar aqui atrás até ele segurar a mão aqui. Por mais que ele fique caído assim, ó, todo desajeitado. É mais fácil arrumar o corpo do aluno com a perna estendida do que com a perna flexionada.
tá bom? Então, a gente vai... É muito melhor, é muito mais fácil ajeitar o nosso aluno com a perna estendida do que com a perna flexionada, tá bom? Então, nós vamos tentar estender a perna e aí organizar esse aluno para que ele vá à frente. Se mesmo assim, indo à frente, ele fica debruçado para trás, com o cotovelo estendido, você tentou de várias maneiras ajudar ele a ficar aqui. E não tem jeito, o ombro fica em rotação interna, tudo fica errado. Eu posso diminuir uma mola, certo? E a gente sempre vai estimular com que o nosso aluno mexa nas molas por dentro da perna sem tirar o pé, porque a gente vai melhorar a flexibilidade dele. Ou então que tiremos só um pé e se mesmo não der certo, tiramos os dois, tá bom? Então, com uma mola a menos, é mais leve, é mais fácil do aluno ficar projetando o seu corpo para frente, tá bom? Na hora que a gente faz o hands back, nós tiramos mais uma mola e existem alunos com os braços muito longos, certo? Que podem fazer essa adaptação aqui, de empurrar a mão contra o carro de soquinho. Mas a parte mais importante do hands back é que o peito ele tem que ficar exatamente o tronco em cima do quadril. Então eu posso trazer a minha mão mais para perto para que eu consiga esse alinhamento do meu tronco, tá bom? Então o que acontece aqui? Eu preciso ter a conexão da escápula de empurrar o ombro para baixo, enquanto a tampa da cabeça vai para cima. Mas eu nunca vou entrar numa hiperextensão, porque a hiperextensão vai fazer isso com o meu ombro, certo? Então eu mantenho essa conexão e vou fazendo o exercício. Pessoas com braços menores, podemos adaptar com a Spacer Box. Como que a gente faria isso? Nós colocaríamos a Spacer Box aqui, nós vamos ver muito ela, vai ajudar nas adaptações, certo? Estou com 2 molas só, 3 molas, tá? Então, uma pessoa menor poderia segurar a mão aqui, eu sou muito grande para isso, mas só para mostrar para vocês. Mãos para fora, ou até naquela opção do soquinho na frente da caixa para manter, né, essa firmeza, tá bom? Então, a única coisa que vocês têm que cuidar é que o ombro não faça rotação interna jamais. Se o seu aluno não consegue fazer o exercício sem rotação interna de ombro, você trabalha essa mobilidade em outros exercícios para depois vir aqui fazer isso, tá? Mas nós temos uma outra opção para alunos que não conseguem manter a rotação externa do ombro, que é o 2x4. Então, o 2x4, ele é muito mais largo do que as ombreiras. E para quem tem ombros rígidos e coluna torácica rígida, é uma ótima ferramenta, tá? Então, o que vai ser aqui? O aluno vai segurar nas laterais, nas extremidades e vai fazer. Então, é muito mais fácil abrir o peito para quem tem rigidez de ombro, com ele mais largo do que nas ombreiras, tá bom? E o reach, qual é a dificuldade do reach? Quando as pessoas estendem, elas caem lá para trás. Então, o meu professor vai estar sempre ali na minha frente para estimular que o meu peito, o meu tronco fique alinhado com o meu quadril, sem fazer com que eu caia para trás, tá? Então, essas são as principais falhas e adaptações. Agora, vamos lá. Tudo isso que eu falei não teve jeito. Nosso aluno não conseguiu essas conexões. Outra adaptação que a gente pode fazer, além de diminuir as molas, é colocar o carro na segunda marcha. Então, o carro fica mais longe da footbar e nós temos mais espaço para trabalhar esses crescimentos, tá bom? Então, só coloca na segunda marcha e faz tudo igual. Se mesmo assim o meu aluno não consegue fazer as conexões, eu posso fazer o stomach massage com a barra baixa, tá? Fica infinitamente mais fácil. E para aqueles alunos que têm um abdômen protuso,
Para gestantes, é muito legal trabalhar o estômago massagem com a barra baixa. Aí a gente coloca outro pad na base do reformer, tá vendo? Não é na barra. Os meus pés ficam apoiados na base do reformer em V position, como se fosse na barra. Então aqui eu vou trabalhar o empurrar, crescer e enrolar. É óbvio que nesse momento não vai ter o tendon stretch. Então a gente trabalha fechar os isquios, colar o umbigo nas costas e crescer e voltar. Então todo esse lift in round está acontecendo, mesmo com o meu pé mais baixo, tá bom? Para o hands back, mesma coisa. Posso colocar a mão aqui no 2x4, se for necessário. Posso colocar na ombreira, que abre mais o peito com rotação externa de ombro, enfim, todas as alterações, né, que a gente viu. E para o reach, crescendo e volta. Para muitos alunos, tá? A realidade do nosso estúdio é essa. Muitos alunos, todos que aparecem pra gente, precisam desse lift, tá? Muito mais do que fazer com a barra alta, todo desajeitado, é ver essa coluna crescida. Então, não pulem o estômago massagem, não coloquem o quadril do seu aluno mais para trás para facilitar. A medida do pad é essa, tá? E para facilitar, para adaptar, nós temos essas opções de adaptações. Certo, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo sobre essa série aqui do repertório básico. E entre para o grupo VIP do WhatsApp. Toda semana lá eu mando muito conteúdo exclusivo para vocês. Beijos e até o próximo vídeo.